A primeira pergunta é feita para os dois palestrantes e se refere às guerras anglo-holandesas, que, como sabemos, foram 3. A pergunta é a seguinte, veio online. A derrota da Holanda na Primeira Guerra Anglo-Holandesa, em 1654, teve que efeitos na manutenção da conquista holandesa no Brasil entre 1630 e 1654? Qual a estratégia naval holandesa no Atlântico Sul a partir daquela derrota? E como reagiram os poderes navais espanhol e português naquela disputa? Se o comandante Loureiro quiser começar a resposta, aí a professora responderia. Obrigado pela questão. Essas guerras anglo-holandesas que vão se desenvolver a partir da década de 1650, elas trazem, inclusive, muitas inovações, não é, do ponto de vista da guerra naval. É a primeira vez, por exemplo, na Batalha de Scheveningen, que vai se formar uma linha de batalha. É a primeira vez que nos regimentos vai aparecer o emprego da tática formalista, onde as colunas se aproximam, se alinham e há uma troca de tiros muito rígida nesse instante. E essas guerras que ocorreram por conta de disputas, de rotas comerciais, não é, entre Inglaterra e Holanda, elas vão sim afetar, no meu entendimento, a permanência dos holandeses no Brasil. E aí, não só no Brasil, mas nesse Império Português. Mas penso que também é preciso considerar algumas questões em torno disso. Em primeiro lugar, não é? Os holandeses agora eles têm um inimigo muito mais contundente do que a monarquia portuguesa, que é a própria Inglaterra, não é? E isso acontece nas águas próximas à República da Holanda. A própria Companhia das Índias Ocidentais vai ter dificuldades financeiras, não só por causa das guerras anglo-holandesas, mas também vai ter dificuldades financeiras por conta, por exemplo, da reconquista de Angola, dos diversos ataques que os portugueses vão fazer ou vão promover em reação a essa permanência dos holandeses nos seus territórios. E, por outro lado, não é? Portugal vai começar uma aproximação com a Inglaterra nesse momento. Na década de 50 do século XVII, começam os tratados que vão, de alguma forma, aproximar Portugal da Inglaterra. Desses tratados resulta, por exemplo, o casamento de Dona Catarina de Bragança com o rei da Inglaterra. Disse até que é por causa disso que os ingleses tomam chá, né, porque os portugueses levam a cultura do chá a Londres. E também nesse momento, e essa aproximação, ela alcança o seu ponto máximo com o Tratado de Methuen, de 1703, né, um tratado bastante conhecido no Brasil, mas que ele não tem, não é ao contrário do que normalmente apenas se sublinha, ele não tem apenas uma dimensão comercial, ele também prevê a possibilidade de uma proteção naval dos ingleses às marinhas portuguesas. Então, acho que as guerras anglo-holandesas, de fato, têm grande importância nesse momento, e não sei se a professora Heloísa gostaria de fazer algum comentário nesse sentido. Professora, a senhora quer comentar alguma coisa? Não, fico com a resposta do Marcelo, eu não teria nada a acrescentar. Obrigado. A próxima questão é de um aluno da Unirio, de História, talvez seja até aluno da professora Heloísa, chama-se Everaldo Silva. É uma pergunta que pode ser respondida pelos dois, já que ela tem um contexto não só histórico, mas do ponto de vista geral, né? Ele perguntou o seguinte: diante do que foi exposto neste fórum, ontem e hoje, pergunto por que no Brasil há uma certa dificuldade em difundir a mentalidade marítima. Eu gostaria de perguntar à professora Luísa se ela quer fazer algum comentário sobre essa questão do Everaldo Silva aqui da Unirio. Bom, eu agradeço. Eu até vou, antes de encaminhar a resposta, eu vou aproveitar para
Fui falar do livro, qual eu mencionei, eu tinha esquecido, o autor é o Giovanni Arrighi, O Longo Século XX. Eu acho que isso vem até de uma perspectiva territorial da nossa história. Eu acho que a gente sempre, como a própria palestra do Luiz Felipe mais cedo, quando chama atenção, porque quando a gente olha o que seria, né, o que a gente chama o Brasil do século, enfim, dos séculos XVI, XVII, na verdade é uma linha costeira com algumas possessões e com toda uma dinâmica ampliada para o Atlântico, com ligações que são muito mais para fora do que para dentro. Agora, curiosamente, quando a nossa história nacional foi constituída no século XIX, com o Instituto Histórico, enfim, e muitas outras instituições, o que ocorreu foi que a nossa história territorial ganhou força. Então, a gente sempre está falando do Brasil numa determinada época. E aí, me parece que isso acabou fazendo com que a gente abandonasse exatamente essa dimensão marítima, que é fundamental para entender, somando até para a própria, enfim, eu acho que até os dias de hoje. Então, me parece que até a própria narrativa histórica oficial acabou contribuindo muito mais para uma dimensão do território que a gente conhece hoje como o Brasil, do que exatamente esse processo longo de construção desse espaço, onde a Marinha tem, enfim, uma posição mais do que estratégica, porque a gente soma também a entrada aí dos grandes rios, né, da boca do Amazonas, estuário do Prata, como áreas de disputa também, que permitem uma interiorização e um controle até do interior também, né, e acho que isso ficou, de fato, mais perdido. É isso. Eu concordo com a resposta da professora Heloísa, mas acho também que eventos como esse têm justamente a finalidade de reverter essa história vinculada a uma noção de território que, de alguma maneira, pode hoje trazer mais desafios para a construção de uma mentalidade marítima, né? Toda a história do Brasil está vinculada ao mar. Desde a colônia, não é? O próprio Império Português, todo ele vinculado ao mar, a expansão ultramarina está toda vinculada ao mar. O Charles Boxer tem um livro fundamental para quem estuda o Império Português, cujo título, não é justamente o Império Marítimo Português. Ou seja, a dimensão marítima ela é enunciada já desde o título. Não só é o mar que viabiliza o comércio, normalmente essa é a dimensão mais enaltecida, mas existem outras dimensões que precisam também ser enfatizadas. Por exemplo, a circulação dos agentes, dos governadores, dos jesuítas, toda ela acontece pelo mar. A circulação das notícias, das informações, que, como tentei demonstrar, elas que viabilizam a possibilidade de um governo à distância, que nessas dimensões é algo inédito na história da humanidade. Evidentemente, como o professor Alencastro também sublinhou antes, a circulação de povos escravizados que constituem esse império, enfim, esse império, não é? Na verdade, ele de fato se articula pelo mar. E isso parece algo simples, algo evidente, não é? Talvez hoje em dia, em função de tudo que nós dispomos em termos de tecnologia, até possa de fato parecer, mas isso pressupõe um conjunto de saberes muito complexos, saberes muito articulados que envolvem conhecimentos de náutica, de arquitetura naval, de circulação de ventos e de correntes, enfim, a engrenagem cognitiva que sustenta esse Império Português, na verdade, se apoia em elementos extremamente complexos, né? Desde a leitura, a possibilidade de leitura do céu, até a possibilidade de leitura dos mares. Do céu por causa da navegação astronômica. Obrigado, comandante. A próxima questão, eu gostaria de abrir para a plateia. Alguém tem alguma questão que queira fazer aos palestrantes?
Por favor, Almirante. Diretor da Escola de Guerra Naval, professora. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as apresentações do comandante Loureiro, da professora, excelentes. Mas ainda nessa questão, né, dessa dificuldade de nós estudarmos ou transformarmos o Brasil ou as pessoas pensarem no mar. Em todos os estudos aqui, nessas apresentações, a gente verifica como o mar é importante para o Brasil. Se nós analisarmos, inclusive no futuro, né, as trocas comerciais serão exponenciais, então o mar continuar muito, muito importante para o Brasil. E, enfim, foram dadas algumas explicações por que nós não atuamos na mentalidade marítima. Aí eu me pergunto, a academia, né, estuda e sabe dessa importância. E qual o papel da academia, ou qual, digamos, o que a academia poderia fazer para ajudar a Marinha nessa questão de divulgar a mentalidade marítima para a sociedade brasileira? Ou, enfim, a academia teria alguma parcela, talvez, não de culpa, mas em ajudar a Marinha, em discutirmos mais esse assunto, a promulgarmos mais esse assunto em todos os segmentos acadêmicos, inclusive em outras partes aí, talvez no ensino básico, e dessa forma, talvez, o Brasil discutisse mais o mar, e sem dúvida seria muito melhor em todos os aspectos para o nosso país? O comandante Loureiro quer começar a responder ou quer fazer algum comentário? Eu peço só licença para fazer um pequeno comentário, mas eu agradeço muito, Almirante, e penso que o senhor tocou num ponto importante e penso que, de fato, se trata de um esforço coletivo. Ou seja, a Marinha tem, evidentemente, o seu papel, papel fundamental, né, na construção dessa mentalidade marítima, mas a academia, ela também tem muito a oferecer em termos de ciência, em termos de pesquisa, em termos de conhecimento dos mares. Então, penso que é esse esforço coletivo que pode alcançar muitos setores da sociedade e promover uma reflexão muito mais abrangente e muito mais coletiva sobre a importância e a centralidade do mar para o país. Professor Luiza, a senhora quer fazer algum comentário? Sim, inicio também agradecendo o Almirante pela pergunta e pela oportunidade de falar mais sobre uma porção de parcerias, né? Eu acho que elas são fundamentais para a gente conseguir ampliar essa discussão sobre o mar na vida da sociedade brasileira. E eu tomo a liberdade aqui de falar que essa parceria acontece em algumas circunstâncias. Um exemplo é a própria participação, eu também sou do Museu de Astronomia e Ciências Afins, junto com a professora Iris Cantor, da USP, junto com a Maria Dulce, da Biblioteca Nacional, trabalhando numa exposição junto com a Marinha, e aí eu me refiro mais especificamente à Biblioteca da Marinha, mas também ao museu. Eu também vou aproveitar aqui, e que eu acho que vai ser muito importante para mostrar justamente um acervo muito rico e que está relacionado a essa questão, que é o acervo, parte do acervo da Academia dos Guardas Marinha, que ficou no Brasil. E uma das questões centrais da exposição é exatamente mostrar essa dimensão, essa importância, não só do mar, mas também daquilo que o comandante Marcelo acabou de mencionar, todo um conjunto de saberes que dão suporte, né? Os observatórios que foram criados, o controle sobre o uso da instrumentação para a navegação astronômica, enfim, o conhecimento detalhado das correntes, enfim, de uma série de elementos que sustentam, né, que dão infraestrutura também para essa possibilidade do que eu chamaria aqui de um domínio da Marinha. Então, acho que essas parcerias são fundamentais e são muito bem-vindas, né?
a instituição também onde eu trabalho, o que era, né, a gente tem a coleção que pertenceu ao Imperial Observatório Nacional e que a gente pretende também fazer algumas iniciativas no próximo ano, e uma das relações muito, né, firmes do próprio observatório com a Marinha no século XIX, fornecendo aí informações de latitude, longitude, acertando os cronômetros, e a parceria eu acho que é o grande caminho também para a gente publicizar esse saber, né, e esse patrimônio que de alguma maneira a gente tem também aqui sob a nossa guarda. E como também queria registrar, acho que seminários como esse são mais do que importantes para a gente mostrar essa dimensão e também recuperar como os portugueses no século XVI eles foram muito pioneiros, né? E um documento que eu vou encerrar aqui citando é exatamente um documento que é muito menos conhecido pelos estudantes brasileiros, que é um documento também do descobrimento, que é a Carta do Mestre João, que informa exatamente a constelação do Cruzeiro do Sul e como se faz para localizar essas terras, né, a partir da leitura do céu e de mapas, e também de um conhecimento mais amplo sobre as condições de navegação. Eu acho, bom, teria mais algumas coisas a comentar, mas eu acho que o central seria isso. Mas, Matias, você quer fazer um comentário? Eu queria complementar aí a informação que a professora trouxe. Essa exposição vai ocorrer no Museu Naval a partir de novembro, está na fase final aí de preparação, enfim. A professora participa dessa preparação, né, de todo esse estudo que foi feito, uma quantidade muito grande de cartas náuticas, de mapas foram digitalizados, também vão ser transformados num livro, e essa exposição vai ser aberta no Museu Naval, na área de exposições temporárias, é parte desses eventos programados para a comemoração dos 200 anos da independência, faz parte disso. E a outra boa notícia, que também acho que ajuda muito nessa questão do desenvolvimento da mentalidade marítima, né, que é essa pergunta que foi feita, eu acho que é a pergunta do $1 milhão, né, por que esse país, né, por que o nosso país não tem ainda uma mentalidade marítima tão desenvolvida como deveria. Nós também estamos trabalhando no desenvolvimento, no projeto do Museu Marítimo do Brasil, que é um museu que trará particularmente informações de história, de desenvolvimento tecnológico, em diversas áreas, exatamente sobre o mundo marítimo relacionado à história do Brasil. Então, apenas para complementar aí a informação da professora e dar essa boa notícia de que a Marinha continua trabalhando firme, né, no desenvolvimento de uma mentalidade marítima, e esse apoio da academia, e desde já eu peço àqueles que trabalham nessa área, na academia e na área de história naval, que compartilhem conosco as informações, nos ajudem. Em novembro teremos um seminário internacional de museus marítimos, exatamente para avançar sobre como será o nosso museu marítimo, e com certeza com a participação da academia nesse seminário, por exemplo, teremos aí informações importantes e relevantes para o novo museu. Obrigado. Obrigado, Matias. Antes, Silvio Luiz, posso fazer um pequeno digressão? Eu sou historiador desde do vestibular. Passei 13 anos na UFRJ, 13 anos, graduação, mestrado, doutorado. Eu não tive nenhuma disciplina voltada para a área marítima nesses 13 anos, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado.
A minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado foram baseadas em história naval. Não tinha orientador para mim, na UFRJ. Aí eu fui salvo pelo professor Francisco Carlos Teixeira, que ficou com pena de mim e me orientou. Então eu vejo uma dificuldade muito grande na área de história acadêmica, universitária, ainda a inserção da história naval nessa área. Por outro lado, eu vejo a ciência política e relações internacionais uma área que a gente está tendo muita inserção, por causa do nosso programa de pós-graduação dessa área. Então, os professores dessa área de ciência política já compreendem o que é o poder marítimo, a importância que é a mentalidade marítima, mas na parte de história eu vejo muita dificuldade ainda, muita resistência ainda a respeito da história militar. E aí eu incluo a história naval. Essa é a minha percepção como pesquisador dessa área de história naval. Bom, a próxima questão é para os dois palestrantes. A pergunta veio pela online e a pergunta é a seguinte: quais os fatores que levaram ao declínio do poder naval português a partir da unificação das coroas com a Espanha entre 1580 e 1640 no século XVI? O comandante quer começar a responder? Depois eu passo para a professora. Eu agradeço a questão. Os holandeses se lançaram ao mar no final do século XVI com meios navais que, em geral, eram superiores aos meios navais portugueses. Os portugueses, como o Vieira criticava, na década de 1640, tinham uma intensa construção de caravelas, que eram navios menores, eram navios mais velozes, mas, por outro lado, eram navios que não tinham uma grande capacidade de fogo. Os holandeses, em meados do século XVII, têm navios com convés corrido, ou seja, os navios basicamente não tinham mais os castelos de proa e os castelos de popa. Isso permitia um rearranjo dos canhões, isso permitia a alocação de mais canhões a bordo, porque você, evitando, não é, a construção desses castelos, era possível fazer com que os canhões fossem distribuídos de forma que o ponto G, o ponto de equilíbrio de uma embarcação, não se tornasse tão alto. Ou seja, os holandeses, então, já em 1610 e 1620, tinham uma capacidade naval, de fato, superior à capacidade naval dos portugueses e dos castelhanos, não é? Um contexto de União Ibérica, nesse momento. Se fala muito, né, da Invencível Armada. A Invencível Armada é um tema clássico na história naval. Mas a verdade é que depois que Filipe II de Espanha perdeu seus navios, ele rapidamente foi capaz também de reerguer a sua marinha. Então, não é verdade também que em 1610 ou em 1615 o poder português ele está notoriamente em declínio progressivo. Existem ainda algumas vitórias portuguesas nesse momento. A marinha castelhana, que atuava em conjunto com a marinha portuguesa, se mostra eficiente em algumas questões, e a grande derrota, de fato, não é, dessa marinha castelhana no mar só vai acontecer mesmo em 1639. Eu acho que a Batalha Naval de Downs, que os espanhóis chamam de Batalha de las Dunas, ela marca, de fato, muito mais do que a Invencível Armada, um declínio da supremacia hispânica no mar. E a partir daí, os holandeses ascendem, mas ascendem também por conta de uma estrutura financeira que sustenta esse investimento naval. Investimento naval no século XVII já era algo muito dispendioso. As embarcações tinham o seu próprio custo, o soldo das tripulações, as dificuldades de recrutamento, uma série de apetrechos navais que envolvem desde a confecção de cabos até chumbo, metais, os canhões de bronze. Tudo isso era de fato muito custoso. E o declínio dos impérios ibéricos nas décadas de 30 e 40 é que contribuem, a meu ver, de fato, também para o declínio dessas duas marinhas
nesse momento. E, por outro lado, a conquista de uma série de territórios pelos holandeses sustenta essa ascensão de uma marinha holandesa que também, logo depois, vai ser combalida, não é, por uma marinha inglesa. E apenas mais um aspecto. Os ingleses e os holandeses investiram em companhias de comércio. Essas companhias de comércio funcionavam como sociedades anônimas. Os custos, eles eram solidarizados dessa maneira. Quando um navio afundava, todo o custo ele era solidarizado pelos investidores das companhias. Ou seja, o modelo de gestão, conforme explica o professor Francisco Bittencourt, um professor português que atua em Londres, os custos de gestão dessa marinha e as formas de gestão também influenciam na maneira como esses dois poderes navais não apenas se contrapõem, mas também como eles se hierarquizam. Professora Luísa, a senhora quer fazer algum comentário? Muito pontual, eu cheguei a achar que o Marcelo destruía as companhias de comércio, mas ele, enfim, eu concordo, mas eu acho que o interessante de pontuar também é que a própria, assim, até um determinado momento, os portugueses, assim, as embarcações não viajavam em grandes números, e isso é uma diferença também das companhias de comércio, que elas são companhias de comércio e de guerra ao mesmo tempo, né? Eu não sei falar do ponto de vista das técnicas dos navios, mas que eles carregavam muito mais armas do que os portugueses também. Então, acho que é interessante, talvez aí a gente possa pensar um pouco sobre o preço do pioneirismo, né? O português no avanço no mar. Os comerciantes que investiam eram por ações, eram grupos pequenos. As companhias, a própria Companhia Holandesa das Índias Orientais, ela é uma companhia que unifica várias pequenas companhias que têm o privilégio da navegação no Oriente, o mesmo com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Então, acho que é uma outra dimensão também de investida no ultramar, e como o Marcelo acabou de colocar, quer dizer, a guerra e o comércio elas estão caminhando muito juntas, né, nesse sentido, e com suporte que é bastante mais amplo também. A próxima questão veio também online, é do senhor Alberto Luiz Félix. E a pergunta é dirigida à professora Luísa, mas o comandante Loureiro, se quiser responder também, eu convido para isso. Né? Ele pergunta o seguinte: como a senhora considera que seria o Brasil caso os Países Baixos mantivessem seu domínio no Nordeste do Brasil, derrotando Portugal e Espanha? Teríamos uma separação do Nordeste do resto do Brasil ou um prosseguimento das hostilidades com enorme prejuízo para o comércio marítimo? Bom, agradeço a pergunta. Eu vou dividir em duas partes. Eu acho, em primeiro lugar, é importante lembrar que o que é Brasil nesse momento, como eu falei, são pontos no litoral, possessões portuguesas espalhadas no litoral. Eu ia, nesse sentido, até, eu não vou voltar à apresentação, mas quando a gente olha para a cartografia produzida até pelos holandeses no século XVII, o interior é todo ocupado pelas populações indígenas. Então, assim, não sei qual seria o mapa caso eles tivessem ficado ali naquele entreposto, né, do Recife, ali na capitania de Pernambuco, Zona da Mata, pegando um pouco também áreas do que seria hoje a Paraíba, o Rio Grande do Norte. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é que as terras não eram todas ocupadas, as populações indígenas, e elas são muito descritas nos mapas, né? A segunda parte, eu acho que, assim, as guerras continuariam como continuaram, né? A gente tem vários, como foi dito, quer dizer, tem várias invasões, mesmo depois da expulsão, os franceses no início do século XVIII. Eu acho que essa ideia da guerra e do comércio e da guerra, elas é ida e vinda o tempo todo, né? Não sei se cessariam independente dos holandeses terem permanecido ou não em Pernambuco, ou se seriam mais hostis. Uma coisa
não tem uma relação tão direta com a outra, eu acho. Só um comentário bastante pontual. O padre Antônio Vieira oferece Pernambuco, como mostrei aqui, na tentativa de encontrar a paz com os holandeses. O projeto do rei e o projeto do padre Antônio Vieira foram derrotados pelos tribunais. E, por causa disso, Pernambuco tem mais motivação, inclusive, para promover a sua guerra, uma guerra apoiada pelo governador-geral a partir de Salvador. Uma crítica muito contundente que havia ao Vieira naquele momento era a seguinte: que garantias ele teria de que, se os holandeses tivessem retido Pernambuco, eles não avançariam para além de Pernambuco? Ou seja, se eles não continuariam, e aí eu uso uma expressão da época, a se avassalar das possessões portuguesas. Caso, de fato, os holandeses tivessem retido Pernambuco e as populações de Pernambuco tivessem partido para Salvador, que garantia poderia haver de que os holandeses depois não atacariam Salvador, Rio de Janeiro? Já tinham atacado Angola, não é? Angola foi holandesa entre 1641 e 1648. Em 1642, se acreditava que Buenos Aires e Chile seriam atacados pelos holandeses, ou seja, falamos de um projeto global. Então, a ideia de entregar Pernambuco talvez não tivesse sido suficiente para eliminar ou neutralizar o avanço do poder holandês sobre os territórios. E aí, de fato, o resultado poderia ser completamente imprevisível. Almirante Monteiro, faltam 5 minutos para meio-dia. Se o senhor permite mais uma pergunta, o senhor quer que encerre, o que o senhor decide? Não entendi. Mais uma. Alguém tem alguma pergunta na plateia? Então, Almirante, como última pergunta, veio online e é dirigida à professora Luísa também, como última questão. A senhora considera que houve domínio do mar na costa brasileira dos holandeses durante seu período de ocupação no século XVII? Quando e por que esse domínio se eclipsou? Houve algum confronto direto com os portugueses? Houve uma retirada estratégica? Bom, eu vou falar especificamente. Eles não tiveram nunca um domínio sobre a costa brasileira, Enfim, sobre a costa reivindicada pelos portugueses naquele momento. Houve uma tentativa de ataque na Bahia, que foi malograda até por vinda de um apoio de uma armada da Espanha naquele momento. Em Pernambuco, eles conseguiram se estabelecer durante um período, mas não foi uma questão absoluta. E em relação à retirada, eles também não saíram em retirada. Tem toda uma pressão que vem, também tem um estudo do Evaldo Cabral de Mello, Olinda Restaurada, mostrando, inclusive, que os recursos da guerra foram muito mais locais, não exclusivamente, mas muito locais também, pela dificuldade da companhia em manter os lusos brasileiros articulados a ela. No momento isso deu certo, depois começou a não dar mais certo. A vinda também, como o professor Luiz Felipe falou mais cedo, do Salvador Corrêa de Sá, que articulou não só a reconquista de Angola em 48, mas também já estimulando ali uma perda dos holandeses, e isso tudo junto vai fazendo, e os prejuízos da companhia. Não teve nunca, enfim, lucros esperados. Isso também foi dificultando a presença dos holandeses, porque, na verdade, foi um período de muitas disputas, inclusive em terra. Então, eles não foram, assim, exatamente banidos, mas com muita dificuldade foram para outras paragens, Então, eu diria também que houve um impacto no pós-guerra, porque eles também levam para algumas ilhas e para a Guiana Holandesa o aprendizado também de toda o cultivo e fabrico do açúcar, e que acabou sendo também um impacto aí para o comércio do açúcar, que até o final do século
XVI até o início do XVII, Pernambuco e Bahia, eles tinham aí uma grande, quase um monopólio da exportação de açúcar para a Europa. Tá? E eu vou aproveitar também para já agradecer mais uma vez e registrar também que para mim foi uma honra muito grande poder participar desse seminário. Apenas agradecer uma vez mais e sublinhar que foi de fato muito importante para mim. Muito obrigado.